Querido, como que a gente vai fazer aqui? Você faz a oração inicial para a gente começar? Sim, vamos fazer uma oração e a gente inicia. Beleza, então. Vamos lá. Tá certo? O irmão faz? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estar aqui, Senhor, nesse dia, mais uma vez, nessa tua preparação, para falar da tua palavra, dos teus ensinamentos, e para falar das duas casas de Israel, da tua doutrina santa, para que venhamos a aprender mais de ti. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de vida a qual tu concedeu a cada um de nós. Te agradecemos também a presença dos irmãos aí, Leandro, Francismar, que está já presente, aqueles também que vão entrar, e o que, posteriormente, aqueles que forem ver também essa live ou esse vídeo vai ficar em nossos canais. Pedimos também que abençoe nosso entendimento, a nossa mente, para podermos entender a tua palavra. Graças te damos, Senhor, por todo o bem que tu tem feito para nós, Senhor. Te pedimos, Senhor, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero estar aqui dando uma boa noite para o pessoal do Face do Magno, né? A gente tentou lá pelo meu Facebook, não conseguimos. Estamos aqui botando a cara no Facebook do irmão, né? Peço permissão para estar falando um pouquinho com vocês a respeito da palavra do Senhor Deus. E hoje a gente vai falar das duas casas de Israel no Novo Testamento. O irmão Luciano, né, que também sempre esteve conosco, hoje ele teve um impedimento, não pôde estar conosco, mas na próxima semana, com certeza, ele estará conosco, meditando, explanando a palavra do Senhor Deus, no sentido de nos aprofundar no assunto das duas casas de Israel. Amém? Já logo para início, antes da gente ir para o texto, quer falar alguma coisa, irmão? Já ou a gente já pode ir para o texto? Não, acho que podemos ir direto para o texto, depois, conforme vai correndo, a gente vai comentando, né? Tá certo. Então tá bom. Eu quero estar lendo aqui um texto no capítulo 7 de Hebreus. Eu vou pegar o finalzinho do capítulo 7 e a gente vai ler o capítulo 8. Um assunto que Paulo está falando, o escritor de Hebreus, né? A gente não sabe ao certo se é Lucas. É Lucas, né, irmão? É Lucas que escreveu Hebreus? Provavelmente tudo indica que seja Lucas. Lucas, né? Então, o escritor de Hebreus está relatando algumas coisas aqui relacionadas às duas casas. Então vamos lá. Eu vou fazendo a leitura aqui, daqui a pouco eu explico. E aí se o irmão sentir de falar alguma coisa, o irmão dá um sinal com a mão aí, a gente interrompe a fala. Tá. Diz assim, capítulo 7, a partir do versículo 20, diz assim: visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Versículo 21. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então esse versículo 20 com o versículo 21, o escritor dos Hebreus está dizendo que está fazendo uma comparação no sacerdócio de Arão e equipe, quando eles faziam o seu trabalho de sacerdócio, né, eles não conseguiam prestar juramentos, né, eles não faziam juramentos porque a morte impedia deles continuar com o serviço de sacerdócio, né, então eles não podiam fazer juramento e dizer que aquele trabalho deles seria eterno, né, sempre entra um sacerdote, faz a função, mas ele morre. Aí tem que entrar outro para substituir o trabalho e dar continuidade no sacerdócio. Mas aí ele cita, né, um juramento que foi feito lá no capítulo 14 de Gênesis, né, onde aparece o personagem Melquisedeque, né, e aí vai aparecer lá a expressão, né, tu és sacerdote para sempre, né. Então não é o foco ainda deste assunto, tá? Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, né? Então aqui ele está frisando, né? Aqueles tinham muitos sacerdotes, né? Um atrás do outro, um atrás do outro.
mas eles eram impedidos pela morte, por isso não podiam fazer juramentos acerca do seu trabalho. Mas esse sacerdócio aqui que ele está citando é imutável, ele vive para sempre, ele sempre existiu, né? Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável e sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro aos seus próprios pecados e depois pelo povo. Porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então aqui ele dá um resumo, né? Que Cristo, quando morre, se oferece como um sacrifício vivo a Deus, de uma vez por todas, né? Anulando assim, ou finalizando assim, todo aquele trabalho que o sumo sacerdote e os sacerdotes faziam continuamente durante a existência das suas vidas, né? Mas não podiam fazer o juramento, não podiam ter eficácia no trabalho sacerdotal, né? Mas este aqui não, porque ele é imutável, ele é sem pecado, sem defeito, ele é imaculado, né? E ofereceu um sacrifício sobremodo excelente. 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu filho perfeito para sempre. Palavrinha tremenda, né? Agora a gente vai ler, vai entrar para o capítulo 8, né? Que é uma continuação do capítulo 7, né? Tem aqui a epígrafe, né? Tem aquela frase que é colocada para dividir um capítulo do outro, mas o contexto é o mesmo, né? Antes de se tornar Bíblia na nossa mão, né? Antes era escrito em pergaminhos, né? Era um rolo, né? De papel, de papiro, né? Eu acredito que não tinha essas divisões que foram feitas, né? Pelo homem, claro, por permissão de Deus, a gente não vamos entrar muito nesse ponto, mas não tinha essa separação, né? Então a gente está dentro do contexto. Aí é o versículo 1 do capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. 2. Como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. 3. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdócio tivesse o que oferecer. Então veja que na antiga aliança, o sumo sacerdote Arão e a sua dinastia, os seus descendentes, tinham um ofício de sumo sacerdote, de oferecer o sacrifício por si mesmo primeiro, e depois pelo povo. Depois que ele fazia esse rito, tanto dele quanto para o povo, ele poderia sair para fora do santuário ali, né? Onde ele fazia esse trabalho, e ele poderia ter a autoridade de delegar dons para os sacerdotes, né, que estavam ali ajudando ele, que são 7 sacerdotes, né? Esses 7 sacerdotes, né, eles recebem dons, né, dados pelo sumo sacerdote Arão e a sua descendência, né, todos os sumos sacerdotes que foram posteriormente depois dele. Mas aqui nesse contexto, né, o escritor está dizendo que quando Cristo fez isso de uma vez por todas, né, não exatamente aqui nesse ponto, mas Paulo vai falar lá em Efésios, que ele, quando ele oferece esse sacrifício, desce às profundezas, né, e sobe aos céus, né, leva o cativeiro, ele vai conceder dons aos homens, né, mostrando aqui a característica que o sumo sacerdote na antiga aliança tinha, mas com mais eficácia, né? Ok? Sim. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, né? No caso, o sumo sacerdote da antiga aliança oferecia dons, mas eram dons daqui da terra, né? 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído,
quando estava para construir o tabernáculo, pois diz a ele: vê que você faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então Deus mostrou para Moisés em visão, né? A gente não tem essa, como é que se diz aqui, essa certeza de dizer, né, que foi uma visão, mas Deus mostrou para Moisés, eu acredito que seja uma visão, como era o tabernáculo lá no céu, né? E aí Moisés, segundo o que ele viu, ele desenhou e construiu, ergueu o tabernáculo para o sumo sacerdote e equipe trabalharem, né? Mas no mesmo contexto ele está falando, né? Tem um tabernáculo lá, mas que não foi erguido por homem, né? Não foi erguido por Moisés, não foi erguido por Arão, não foi erguido por nenhum homem, né? É um santuário celeste. Sim. Versículo 6. Quer falar alguma coisa, irmão Magno? Posso continuar? Pode continuar. Versículo 6. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mesmo mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ou seja, além dele ser mediador, né, de alianças, né, porque ele estava lá no Sinai, né, é ele quem estava lá no Sinai. Mas como aquela, daqui a pouco eles vão falar, como aquela não deu muito certo, então agora ele está mediando, desde aquela para essa segunda aliança, ele está fazendo um trabalho com excelência, uma aliança que agora não vai ser anulada, não vai ser cancelada, né? 8. O 7 ainda, desculpa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, aonde é que esse escritor Lucas, o escritor aos Hebreus, encontrou essa informação rica, né? Onde é que foi buscada uma segunda aliança? Como é que a gente faz, né? Foi uma... Hein, irmão Magno? Vou fazer uma pergunta para o irmão Magno. Foi uma revelação extraordinária para o Lucas quando ele estava escrevendo? Ou essa informação de estar contida em algum lugar, escondido, uma procura de Deus para uma segunda aliança? O irmão pode trazer para a gente um entendimento a respeito desse questionamento? Certamente não foi uma revelação inusitada, né, que o senhor revelou de uma hora para outra ali para ele. Não, ele com certeza examinava ali as escrituras, né, a Torá, né, a lei, os profetas, os salmos, né, então é interessante você questionar isso aí, porque muitos têm essa ideia, né, que, não, tirou do nada ali e revelou na hora. Deus é capaz disso? Sim, ele é capaz, mas ele não precisa disso. Até porque ele vem falando através dos profetas, né, vem através do Antigo Testamento já há muito tempo. Então, e ele quer isso aí, que nós examinemos, né, as Escrituras para que entendamos, então, a sua vontade. Amém. Mas, né, no caso, eu acho que no finalzinho da live anterior, que a gente gravamos em 3, né, o irmão Luciano até citou um trechinho de Jeremias 31, né? Eis que vem dias, né? Mas a gente vai ler aqui agora, né? Na verdade, onde é que o escritor Lucas encontrou esse texto, né? Por que está sendo buscado uma segunda aliança, né? Por que está sendo buscado um segundo concerto, uma reforma, uma restauração na primeira aliança? Porque aquela não foi possível Deus cumprir sua vontade, né? Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, é que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não a segunda aliança que eu fiz com eles, com seus pais, no dia em que os tirei da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10, né? Porque esta é a aliança que eu vou firmar com eles, né? Com a casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Essa frase, por exemplo, de Deus falar, né? Eles serão o meu povo, eu serei seu Deus, né? Ela está muito recheada nos profetas, né? Quase todos os profetas, quase todos os capítulos, o profeta termina uma profecia, naquele tempo, eles serão o povo de Deus, e Deus será o Deus deles, né? Aqui no caso, o escritor Lucas tirou um print lá de Jeremias 31, né? Porque está exatamente como está lá, né?
essa nova aliança, esse novo pacto que Deus faria com as duas casas. Ou seja, o escritor não está ignorando o profeta Jeremias. Pelo contrário, ele está jogando luz, né? Ele está detalhando tudo aquilo que foi feito no tabernáculo, ele está mostrando que não serviu, não trouxe eficácia, não conseguiu purificar o homem, não conseguiu fazer com que a lei de Deus viesse parar no coração do homem, não foi possível a lei de Deus estar impressa na mente dos homens, né? Ou seja, essa nova aliança foi feita, né, através de Cristo, no Calvário, né? Até uma frase assim, que é até sem graça dizer, né? De tanto que a gente já ouviu essa frase. É lá na cruz do Calvário, é uma nova aliança, né? Só que essa nova aliança, o entendimento hoje da igreja, no geral, eu só posso falar de quase todas as denominações, não só as evangélicas, todas mesmo. Você pode entrar ali nos Testemunhos de Jeová, no hinduísmo, qualquer tipo de denominação que existir no mundo, qualquer uma, que for falar da Bíblia, eles vão citar a cruz, eles vão citar a morte de Jesus, mas, né, vão olhar e vão dizer, bom, Israel não é, igreja, cristianismo é uma outra coisa, não tem nada a ver com Israel, né? Ignorando, né, o escritor de Hebreus, né, só o fato, né, de ser uma carta direcionada aos hebreus, né, já está direcionado para 12 tribos, né? Porque Hebreus é os filhos de Jacó. Só aqui a pessoa já tinha que parar para pensar, fala, peraí, eu sou gentio, não tem nada a ver com hebreu, não tem nada a ver com israelita. Por que essa carta está aqui no Novo Testamento, né? Só aqui já, né, não precisaria, né? Mas o escritor de Hebreus, além de ele estar explicando a maneira como era feita a adoração no Antigo Testamento, ele está mostrando que aquilo que era feito não foi possível trazer purificação, ou até mesmo assim, suprir a vontade de Deus, né? Fazer Deus se comprazer, né, na vontade de ter prazer, né? Tanto é que ele vai falar, né? Em Cristo Jesus, a minha vontade é feita, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Só que a aliança foi feita com as duas casas, né? Como o escritor está relatando aqui. Não foi feito só com os gentios, não foi feito só com os judeus. Então, o Novo Testamento está repleto de textos direcionados para Israel. E se a gente for fazer passar um pente fino, vamos dizer assim, pegar uma carta que seja direcionada só para gentios, né? Uma carta que não menciona israelita e nem judeu, né? Basicamente não vai, vai sumir o Novo Testamento, né? Não vai existir. Porque o Novo Testamento está ligado muito com as duas casas, né? Agora, a questão da rejeição, que não aceitou, porque ele veio para os seus, eles não receberam, aí é preciso entender melhor, né? Aí é preciso entender os 7.000 joelhos que não se curvaram, que não se dobraram a Baal, né? Ou seja, em toda a geração, em toda a existência da raça humana, contando desde Adão, Deus sempre preserva um remanescente, um grupo de pessoas que ele vai preservando, ele vai se revelando para essa pessoa, ele vai se relacionando com essas pessoas, e em todas as gerações ele tem os seus escolhidos, os seus filhos, né? E é desta forma. Falta acho que 2 versículos aqui para me passar por irmão Magno. Verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui ele já mandou ir para Miqueias, né? O profeta Miqueias, que é Miqueias que está falando disso, né? De jogar no mar morto os pecados, né? Eu jogo no mar morto os pecados e não me lembro mais dos seus pecados, né? Mas é um outro assunto. 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, percebe que, né, o escritor está sendo muito enfático, ele está muito dando detalhes, né, falando das duas alianças, mas do mesmo povo. Ele não muda o destino das suas palavras, né? O destino da carta, o destino da palavra é direcionado para duas casas, né? Ou eu faço parte de uma das casas, ou não é para mim. Isso não se aplica para mim como gentio, né? O irmão Magno concorda com isso?
Concordo, é isso aí mesmo, plenamente. Entrei pela a minha página agora, tem alguns amigos e irmãos aqui que eu estou vendo que está entrando, alguns já entraram, eu vi a irmã Glaucia, irmão Valério está aí, já entrou meu primo Leandro lá de Londres, um amigo meu também, Francis Mar de Uberlândia. Então, desde já eu já agradeço também pela presença. E é um assunto que a gente já vem aqui, a quarta live, né, que a gente está falando sobre a restauração das duas casas de Israel. Essa é a quinta. Aqueles que não entendem. Oi? É a quinta. A quinta, né? Isso, a quinta. Então, aqueles que quiserem também saber mais sobre as lives anteriores, está nos nossos canais aí, né? Então, o canal Efraim, lá no YouTube, do irmão Márcio, e o meu canal Examinai também lá no YouTube. E a gente também tem postado links aqui no Facebook, né? Então, vamos lá. Então, é importante também, às vezes, muitos não entendem corretamente, e às vezes fica meio perdido, a questão das alianças, né, irmão Márcio? Talvez seja, vou falar aqui um pouquinho, a gente compreender que houve, né, uma antiga aliança, então houve um período de transição de aliança e aí sim a nova aliança, né? Então é muito importante a gente também entender, a gente tem na mente muito que Antigo Testamento, Velha Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança e pronto, né? Mas a gente tem que compreender perfeitamente também, ou o melhor possível, a questão da transição das alianças, né? Para que algumas coisas, quando a gente vai ler no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, esse texto que o irmão já leu e também outros textos, a gente não fique um pouco limitado, talvez, no entendimento, né, irmão Márcio? Isso é verdade. Não compreende, né, a transição ali das alianças e entender pelo menos que houve uma transição, isso é claro quando você vai ler ali Atos dos Apóstolos, ensino dos apóstolos depois, que houve essa transição, né? Alguns leem ali e se atrapalham. Poxa, mas por que no começo se tolerou ali, sei lá, judeus circuncidando e aceitando Jesus e aquele negócio todo, né? Então é entender que aí houve uma transição de alianças, né? Então é importante a gente frisar isso aí para aqueles que não ouviram, não entenderam ainda esse assunto. E isso faz parte do entendimento correto das duas casas de Israel, né? Que é o que a gente tem feito através dessas lives aí, para nós nos edificarmos melhor e entendermos melhor esse assunto. Então, irmão Márcio, eu acho que a gente pode falar um pouco agora de Oséias, né? O que o irmão acha? Pode ser. Vamos lá para o profeta Oséias. Isso. A gente vai começar Oséias, capítulo 1 aí, a partir do verso 2. E por que Oséias? Porque praticamente eu creio que seja o principal profeta, né, irmão? Sim, é um profeta muito ligado com o Novo Testamento, né? Tem muita... poucas, eu digo que são poucas palavras dos 14 capítulos que tem no profeta Oséias, são poucas as palavras que não estão no Novo Testamento, né? São poucas, né? Eu tenho percebido muitas frases, muitas coisas relacionadas no Novo Testamento, do profeta Oséias. Eu digo que é um profeta que realmente é revelador, né, nessa questão das duas casas, né? É claro, tem outros profetas também que falam, né, mas... E até outros pontos da Escritura, lá no Gênesis mesmo, já tem figuras das duas casas de Israel, né? Eu já tenho até vídeo no meu canal falando sobre isso. Então, eu vou ler aqui Oséias 1, 2 e 4. E também é interessante a gente saber que o profeta Oséias, ele profetizou isso aqui depois da divisão, né, claro, das duas casas. Para quem não viu nossos vídeos sobre, ou não entende ainda, depois verifica lá nos vídeos. Ou então a ruptura, a divisão, né, dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Judá, casa de Israel. Mas essa profecia do profeta Oséias ainda foi antes da rejeição, vamos dizer assim, total do povo ser espalhado por Deus. Sim. Então é interessante ele é contemporâneo do Jeremias, né? Isso, contemporâneo de Jeremias. Então é interessante a gente entender também e saber isso. Então, eu vou ler aqui, eu vou falar primeiro aqui o contexto vamos dizer assim, desses versículos, né? Aliás, eu vou ler primeiro. Quando o Senhor falou no princípio a Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra prostituiu-se, apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Deblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú,
e farei cessar o reino da casa de Israel. Então aqui já era a profecia, né, que o Senhor estava falando através de Oséias, que ele iria espalhar, né, a tribo do norte, as 10 tribos, né? Então, essa comparação que o Senhor faz aqui. Então Deus manda Oséias a ter relações com uma prostituta, né? No contexto aqui, no caso, a prostituta que está sendo Israel, né? E, no caso aqui, o profeta seria o próprio Deus. Então, ele está fazendo essa comparação, e é interessante a gente falar sobre isso. E Jezreel, se a gente for verificar na raiz hebraica do nome, significa Deus semeia. E mais à frente a gente vai entender por que Deus está fazendo toda essa, né, essa alegoria, né, dando esses significados aí, fazendo essas comparações. Em Oséias agora 1, 6 e 7. E tomou ela e concebeu. Aliás, e tornou ela e concebeu. E deu à luz uma filha. E Deus lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então aqui, nesses próximos versículos, o Senhor também está deixando claro que inicialmente ele fez o que? Rejeitou o reino do norte, a casa de Israel, né? Espalhou e deu um nome aqui a essa filha, que a gente vai ver agora. Então, Oséias teve uma filha, né? O nome de Lo-Ruhamá, que significa no hebraico não misericórdia, né? Então, não terei mais misericórdia, porque Deus não teria mais misericórdia da casa de Israel por causa dos seus pecados, que a gente viu lá na última live, que eles fez abominações ali, né? Mas de Judá, que no caso, Deus falou que teria misericórdia. Isso aí também tem, né, um significado, um porquê disso aí. Que a gente sabe que Judá também pecou diante de Deus, né? Oséias 8 e 9. E depois de haver desmamado Lo-Ruhamá, concebeu e deu à luz um filho, e disse-lhe Deus: põe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem serei vosso Deus. Então, quando a gente vai entendendo isso aqui, lendo os versículos, a gente pensa, poxa, realmente, Deus não vai ter mais misericórdia nenhuma, né? O negócio só vai ficando mais feio aqui nas profecias, né? Então, Lo-Ammi, no caso aqui, significa não meu povo. Porque Deus novamente falou que eles não seriam mais povo de Deus. Interessante que nesse ponto é onde que até hoje os judeus com as 10 tribos ainda tem essa, né, essa rixa, vamos dizer assim, não, mas esse povo foi rejeitado. E depois vem no tempo do Senhor Jesus, né, que tem lá os samaritanos, né, que a gente vai ver que na verdade são das 10 tribos, né, os samaritanos eles vêm da linhagem dos 10 tribos, por isso que eles eram, vamos dizer assim, ignorados e humilhados até pelos judeus que ficaram ali, né? Então, por causa dessas passagens aqui. Mas vamos continuar. Quer falar alguma coisa, irmão, Márcio, a respeito desses... Pode ir até o final, depois a gente trabalha aqui um paralelo. Tá certo. Então vamos ver agora Oséias 10, 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Aí já está ligado lá naquele texto que o irmão já leu lá em Romanos, né? Olha só que interessante. De repente, como se diz, o senhor renega e não quer mais saber do povo de Israel, mas logo à frente ele já fala que esse povo será inumerável, né? Tanto é que não poderá nem se contar, né? Será como a areia do mar, tal, e vai indo. E aqui ele faz uma ligação já com lá no Novo Testamento, né? E outra coisa interessante, e brotarão da terra porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia que Deus semeia, né? Que é a tradução aqui de Jezreel. É muito importante, porque ele praticamente, Oséias revela Cristo, né? A igreja, e todo ali o desenrolar ali do que vai acontecer no Novo Testamento, né? E acontecerá que no lugar onde Deus dizia, vós não sois meu povo, ele lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, né? Então a promessa de restauração está aí, exatamente nesse versículo. Então,
ele rejeitou, mas ao mesmo tempo ele vai restaurar as 10 tribos, e através dessa palavra Jezreel, né? Ou seja, ele vai restaurar de uma forma espiritual que a gente vai ver mais à frente. Tá certo? Alguma coisa, irmão Márcio? Eu vou dar uma comentadinha rapidinho aqui, ó. Então, esse capítulo 1, né? Deus chama o profeta para o ministério, né? Para profetizar. Só que o interessante é que Deus chama, entrega a mensagem, mas Deus quer, além da mensagem, né? Trabalhar na família do profeta, né? Vai lá e se casa com uma mulher prostituta, uma mulher de prostituição. Vá lá e tenha filhos de prostituições com ela. Né? E é uma coisa bem esquisita da gente olhar assim, né, a grosso modo. Sim. Poxa, Deus é santo, né? E ele manda a gente ser santo como ele é santo, né? Mas aí agora eu vou me casar com uma prostituta e ter filhos de prostituição com ela. Então fica um negócio bem contraditório, né? Só que o interessante é que Osés faz isso, essa mulher se casa com ele, eles têm o primeiro filho. É o primeiro filho lá, né? Quando a criança desmama, né? Depois de 3 anos e meio, mais ou menos, a mulher abandona o profeta, vai embora, né? Se prostituir, né? Com seus amantes, literalmente, né? O profeta Osés se torna um chifrudo. E aí Deus fala com o profeta, vai lá, chama ela de volta, ama aquela mulher, se declara para ela, ama essa mulher, se derreta por ela, né? Faça o que tiver que fazer, traga ela de volta. Aí, sim? Eu não sei, não está escrito, mas será que ele não questionou o senhor, né? Poxa, senhor, essa mulher, depois de tudo que ela fez, né? Ela já era uma prostituta, né? Agora, de repente, ela tem um filho e depois ela se prostitui de novo e tu quer que eu ainda ame, né? Mas aí tem um significado espiritual, né? Então eu acredito que o profeta tinha uma espiritualidade elevada, né? Para entender, né? Porque é complicado, né? Se você levar no literal mesmo, você não tem estrutura para suportar um negócio desse. O homem não tem. Se ele não entender que é espiritual e que Deus quer fazer uma coisa grande com isso, ele vai, né? Ele não consegue, ele não tem estrutura. Ele vai lá e mata os dois. Realmente. Então ele vai atrás dela e traz ela de volta. Tá? Foi meio que parecido com Maria e José, talvez, né? Sim. Maria ficando grávida e José tendo que, né? Uma semelhança, é um negócio esquisito. É esquisito a situação. Olhando assim pela cultura daquela época e aquele povo, né? É uma coisa imunda, né? É difícil de entender. Sim. Mas aí ele vai e ama, traz ela de volta e eles vão ter o segundo filho, só que é uma menina, né? É a Lohuama, né? Desfavorecida, né? Aí ele diz que vai cessar o reino da casa de Israel. Isto é, aquilo que era um reinado é destruído pela dispersão, pelo rei assírio, né? Eles são levados para a dispersão, acaba com o reino, não existe mais o reino do norte. Isso aconteceu em 722 a.C. E é nesse ponto que muitas pessoas olham e falam, bom, não existe mais reino do norte, acabou. Porque eles olham apenas para a dispersão e destruição. Mas não olham que no mesmo momento que Deus está mandando embora, espalhando, amaldiçoando, ele está chamando de volta. Porque ele vai falar ali no versículo 6, né? A casa de Judá, por enquanto, eu vou tolerar, eu vou suportar. Não quer dizer que os judeus não estavam errados, eles estavam errados sim. Mas eu vou suportar os pecados da casa de Judá, porque dos judeus, da casa de Judá, vai vir o Messias, que vai resgatar tanto os que estão aqui, quanto os que estão longe, né? Por isso que lá no verso 10 vai falar. De Judá, né? Por isso que lá no versículo 10 e 11 ele vai falar, né? Tanto os filhos de Israel, quanto os filhos de Judá, constituirão para si um cabeça, que é Cristo. Ou seja, os dois vão estar olhando para o mesmo lugar, vão olhar para a cruz, vão olhar para Cristo, e os dois vão ter um só líder, que é Cristo, né? E aí, naquele mesmo lugar que vocês eram maldição, sereis filhos do Deus vivo, porque vão se converter a Cristo. Porque vai feita uma aliança, né? Está prometido uma aliança, uma nova aliança, um concerto. Naquele dia eles vão ser filhos do Deus vivo. Antes não era povo, mas agora vai ser já povo. leu lá no começo. Exatamente. E aí no último versículo ele fala do terceiro filho, né? No finalzinho. Que é o Jezreel. Isso. Significa Deus semeia, porque Deus está falando de uma plantação. Grande é o dia de Jezreel, né? Quer dizer, como que vai ser grande o dia de um filho de uma prostituta, de uma mulher que estava corneando o profeta? Né? Eu imagino as piadas que não saía na época, né? Em cima do profeta, né?
as brincadeirinhas dos amigos, né? Oh, grande é o dia daquele moleque lá? Grande é o dia de Jezreel? É complicado. Mas, na verdade, é Cristo, né? Jezreel aponta para Cristo. Grande é o dia que Deus semeia. Porque quando Cristo ressuscita, todos os filhos de Israel vão ressuscitar junto, como Paulo fala, né? A gente foi ressuscitado juntamente com ele, no sentido de nascer de novo, né? Passando pelo processo do batismo, etc, né? E aí eu acho que agora, irmãos, eu de uma explanadinha mais ou menos, né? Tem mais coisas que daria para a gente trabalhar aqui, mas eu acho que agora dá para a gente ir lá para Pedro, né? Eu ia até falar só mais um pouquinho para a gente entrar no assunto, que eu acho que é interessante para até o entendimento dessa relação das duas casas com o Novo Testamento, né? Essa frase que o irmão já até falou: e os filhos de Judá e os filhos de Israel congregarão junto, constituirão sobre si um só cabeça, ou uma só cabeça, e brotarão da terra, né? Então, judeus e gentios se congregarão, ele está falando aí, né? Ou seja, congregar, né, já está direcionando o quê? Para a igreja. Então, quem é o cabeça? Cristo, né? E outra coisa aí, brotarão da terra, essa frase é interessante porque ela vai remeter ao quê? A ressurreição, né? Então, aí sobre a ressurreição, eu queria ler aqui João 12, 24, se o irmão permitir. Vai lá. Para a gente ver essa correlação, né, já no Novo Testamento, com a vida de Cristo. Então, João 12, 24, né, o Senhor Jesus mesmo ele fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, o Senhor já estava aqui fazendo essa ligação, né? Então, Jesus, ele é o grão de trigo. Então, ele foi plantado com judeus e gentios num só corpo. No corpo dele já estava, né? Na morte dele, judeus e gentios. Então, quando ele morre, a igreja, vamos dizer assim, também morre com ele, né? E quando ele ressuscita, a igreja ressuscita. Por isso que agora, as 10 tribos, aqueles que aceitam o Senhor e se converte, né? É uma nova criatura, essa pessoa, ela ressuscitou, né? Ela nasceu. Aí está o grande dia, né? O Jezreel, né? O dia que Deus semeia, né? Como está escrito lá também. Então, Romanos 5, 4, 8 também, Paulo fala o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se temos sido plantados com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se estamos mortos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, grande é o dia que Deus semeia, grande é o dia que vai haver essa, vamos dizer assim, esse aflorar dessa semeadura que houve lá prefigurado já com o profeta profetizando lá aquela vida de Cristo, ele morrendo por nós e a igreja nascendo, representando agora 10 tribos espalhadas pelo mundo, né, dos 4 cantos do mundo, e assim o Senhor sendo um cabeça que iria unir, né, as duas casas e formar a igreja. O irmão quer complementar alguma coisa? Eu gostei desse texto aí, né? Plantados, né? Além de ser, vamos recitar com ele, plantados. Eu gostei da palavra plantados, que nos arremete diretamente para Oséias, né? Está falando de plantação, né? Ser uma plantação saindo da terra. Achei profundo esse texto aí. Tem Então, só mais um detalhe. Então, nós ressuscitamos com Cristo na forma espiritual, só para os irmãos entenderem, né? Vê que quando a gente lê os profetas, tem aquela parte ali literal, né? Mas ela já remetia ou já estava falando de coisas espirituais mais à frente, que quando Cristo veio, isso se, vamos dizer assim, consolidou, e agora ela está planificando até que os tempos determinados se cumpram, né? Até que a igreja realmente ela seja, espiritualmente, nós já fazemos parte, né, do Israel de Deus, nós sabemos disso, mas essa plenitude vai ser na volta de Cristo, com a ressurreição de todos, com os seus corpos glorificados, né? E, né, Colossenses 3, 1, 4 também tem interessante. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em sua glória, o que eu acabei de falar agora. Então vai se consolidar ou ficar pleno essa restauração das duas casas na vida do Senhor Jesus. Tá bom, irmão? Esta aí. Amém. Tem um irmão aqui, é o Francis Marlu, tá aparecendo aqui, eu não sei se ele já foi embora, de Uberlândia, é isso mesmo? É meu amigo Francis Marlu. Então tá bom. Tem o Daniel Santos, boa noite, e a irmã Josiane Moura, boa noite. Então, irmão, o irmão fica ligado no tempo aí, tá? Que pra mim não tá aparecendo o tempo, não. Na verdade, pra mim também não tá aqui. Não tá, não? É que tem uma caixinha ali de vermelho, aparece, né? Mas... tá aí o meu amigo Tiago, o Antunes. E aí, meu amigo, tudo tranquilo? Tudo na paz? Esse aí é um grande amigo meu, eu servi com ele no exército, lá onde eu servi, ele era meu amigo, chegou aí também. Seja bem-vindo. Tranquilo. Vamos lá para a carta de Pedro? Isso, vamos lá. O irmão tem ela aí? Já está aberto aqui. Aí a gente pode dar uma explanada aqui em Pedro e finalizar, irmão? O que o irmão acha? Acho que tá bom, é isso aí. Pode ser, né? Então tá bom. Pode ser. Eu vou ler o primeiro capítulo de 1 Pedro. O primeiro versículo só, né? E depois a gente vai no capítulo 2, lá onde ele vai falar dos filhos de Oséias. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aí ele vai dar a direção, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, né? Vou ler o 2, vai. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, que nem eu já tinha falado na introdução, né? Se a gente for analisar para quem que o apóstolo está direcionando a carta, a gente vai ver que não é para nós, né? Que nem aqui, ó, ele está falando aos eleitos, olha só, para eleitos ainda, não é para qualquer um, né? Aos eleitos que se acham, que estão na dispersão. Eu nunca fui para dispersão, irmão Magno. Eu nunca fui para dispersão nenhuma, entende? E outra, eu não participei da primeira aliança, então eu não tenho nada a ver com isso. Olhando desta forma, não tem, assim, diretrizes para gentil, entende? Ou só para gentil, literalmente falando. Parece que até meio sem nexo o que ele está falando, né? Então, se eu for olhar desta forma, a direção que a carta está indo, para quem que está sendo direcionada, não é para mim. Mas, quando você consegue compreender o plano de Deus, né, que ele traçou para os filhos de Israel, 12 tribos, né, que engloba toda a humanidade, aí a gente consegue entender como se fosse uma luva entrando na mão, né? Encaixa perfeitamente. Aí não tem problema. Vamos lá para o capítulo 2. Vamos lá. Ele vai falar dos filhos, né? Não é isso? Isso. Eu vou ler desde o 1, tá, irmão? Capítulo 2, tá certo. Versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejei ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui ele apontou primeiramente para a pedra que é Cristo. Essa pedra foi rejeitada, né? Continua sendo rejeitada por alguns ainda, né? É bom a gente lembrar disso, né? Não é só pelos judeus ou israelitas que foi rejeitada, né? Não é só dizer não para o evangelho,
que é rejeitar a pedra, né? Quando você ignora o profeta, quando você ignora a palavra no conteúdo geral, ou melhor, de uma forma geral, né? Fazer vista grossa de certos livros, né? Deixar quieto algumas coisas, desta forma também está negando, está rejeitando a pedra. Porque essa pedra, ela está desde Adão até o último versículo de Apocalipse, né? Essa pedra está por toda a Bíblia, ela não está só em alguns lugares, né? Então a pessoa, às vezes, quer encontrar a pedra só aqui em algumas cartas, né? E aí fica difícil. E depois ele fala que vocês são pedras vivas, não pedras que vivem. Aqui ele está falando lá de Esdras e Neemias, porque lá foi feita uma edificação com pedra. Pedra, né? Com madeira. Mas agora, trazendo para o lado espiritual, nós somos pedras vivas, né? A pedra lá na construção precisava ser colocado cimento no meio da pedra, para uma pedra grudar na outra pedra e assim por diante. Mas como nós somos pedras vivas, né? Paulo vai falar em outro momento dessa edificação, que é o vínculo do amor que vai ligar uma pedra com a outra, né? Quando eu amo o próximo em sinceridade, em verdade, né? E amar o próximo implica em dizer a verdade, revelar para ele a verdade, não esconder, não ocultar, né? Então o amor vai ligar uma pessoa a outra, né? Uma pedra a outra é ligada pelo amor. Ok. Versículo 6. Essas pedras vão oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, né? Por intermédio de Cristo. Versículo 6. Por isso está na Escritura. Então ele já jogou para um profeta, né? Já mandou a gente para um profeta. Está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, se crer na pedra que foi colocada em Sião, onde que a pedra foi colocada? Lá no contexto de Esdras e Neemias, foi colocada a pedra. A primeira pedra que foi lançada, né, com Zorobabel, né? Então, quem se alegra, quem identifica o início, o começo dessa construção, vai ficar exuberante, vai ficar esfuziante quando ver Zorobabel colocando a última pedra do edifício, né? Apontando já para a volta de Cristo, né? Ele pula a profecia, né? Mas a pedra então foi colocada lá em Israel, né? Lá onde foi edificado o templo, literalmente. Mas como transporta para o plano espiritual, a pedra aponta para Cristo. E agora nós estamos em Cristo edificando, né? A casa. Verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, é uma pedra que os construtores rejeitaram. E esse veio a ser a principal pedra angular. Né? Versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Jogou diretamente para Isaías, capítulo 8, né? Capítulo 8, versículo 14, né? Eis que ele vos será por santuário, pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Quem nela crer não será envergonhado, mas quem não crer vai ser ferido gravemente e vai ser levado por cativeiro, vai ficar preso e ferido, né? Está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 14. Esse texto aqui que Pedro está falando. Vamos lá. O 8 de novo. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, né? Ou seja, parece que Deus até determinou, não é que ele determinou, parece que Deus já está prevendo desde o início quem que vai tropeçar, quem é que vai rejeitar, quem é que vai fazer vista grossa, quem é que vai fazer acepção, né, dessa pedra. Verso 9. Vocês, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse verso 9 está lá em Êxodo 19, né? No casamento da primeira aliança, né? Que foi lá que foi prometido a tentativa de Deus em tornar as 12 tribos de Israel em sacerdócio santo e real, para que as 12 tribos sacerdotassem todas as nações da terra. Mas como anularam a aliança, fizeram bezerro de ouro, e prostituíram, e e foi indo, não deu certo. E aí Deus envia Cristo para fazer isso acontecer de maneira eficaz. Verso 10. Vós sim, que antes não erais povo,
mas agora sois povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aqui ele está falando da filha de Oséias, das duas ainda. Está falando do não meu povo, né, que é o segundo, é o terceiro Jezreel, né? Não meu povo. Isso. Eu não lembro que é é o terceiro. É o terceiro. Não meu povo é o terceiro. A que não tem misericórdia é a Ruama, né? Que é a segunda filha. Isso. E o que não era povo, que é o primeiro filho. Ou seja, ele está citando aqui os 3 filhos de Oséias, né? E Paulo vai falar lá em Romanos também, né? Hoje não vai dar para a gente ler Romanos, né, nesse contexto. A gente vai ter que deixar para a próxima live, né? Para não ficar também muito carregado de informações, né? Mas esse verso 10 aqui está falando diretamente de Oséias 1, né? Vocês não eram povo, mas agora é povo. Não tinham misericórdia. Por quê? Porque Deus falou, eu vou destruir o reino da casa de Israel, porque eu não vou perdoar os seus pecados, não vou ter misericórdia mais deles. Todavia, quando Jezreel nascer, eles subirão da terra e vão alcançar perdão, vão alcançar misericórdia, porque Deus vai se revelar a bondade dele para eles, né? E para nós ao mesmo tempo. Então, queridos, não tem como a gente desconectar isso, né? Se a gente falar que Pedro não está falando de Oséias, é um tremendo de um engano, é um tremendo de um tiro no pé. Porque Pedro está citando, tá, assim, na verdade, o capítulo 2 inteirinho. Ele está olhando para esse ponto que a gente está falando aqui, né? E aqui eu encerro, irmão, o meu comentário. O irmão pode falar em cima aí do capítulo 2, de algumas coisas que eu falei. Tenho certeza que vai ter acréscimo aí também, né? Na verdade, eu queria ver com o irmão, a gente vai continuar na próxima, ou a gente vai continuar, né? Depois a gente vai ter que continuar. Porque tem outros textos que eu iria ler aqui, mas então vamos deixar para o próximo, para a gente não perder ali as conexões, né? Eu gostaria só de dar uma compactada até agora no que a gente falou, para que os irmãos, aqueles que estão chegando e que não viram ainda, também tenham um entendimento. Então, nesse ponto de Oséias, que o irmão acabou de ler aí também, que faz essa conexão, é onde está falando exatamente da igreja, de como o Senhor, porque anteriormente o que aconteceu? O Senhor chamou primeiro, né, um povo, chamou um homem, na verdade, Abraão, né? Depois veio através daquele nosso fluxo das promessas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois, lá Israel, as 12 tribos se formaram, né? E que daí se formou uma nação com o propósito de abençoar todas as famílias da terra, como o irmão falou. Mas isso aí não foi possível por causa do pecado do povo, da dureza do seu coração, de tudo aquilo que eles fizeram. O Senhor desfez, então, aquele propósito, mas na verdade, esse desfazer o propósito já é com um outro. Então, o Senhor, a mente do Senhor está muito além da nossa. Porque o Senhor, na verdade, como aquela nação que era para ser santa, não pôde abençoar as famílias da terra, ele teve que, vamos dizer assim, tomar uma outra direção, né? De que forma? Dividindo o reino, mantendo um para que a promessa continuasse e não perdesse, né? Que da linhagem dele viria, de Davi viria o Salvador, né? E também, através das 10 tribos, que se espalharia pela terra, e depois de uma forma espiritual, brotariam da terra novamente, ou seja, aí já seria a igreja. Então, essa transição aí, é interessante a gente frisar, para os irmãos que nunca ouviram essa mensagem, entenderem que foi aí que Deus, então, já estava prefigurando ali o surgimento da igreja, né? E aí, a partir daí, o Senhor começa a chamar gente de todas as tribos, nações, de todos os povos, para formar, então, essas 10 tribos espirituais, se unir, então, com a casa de Judá, que também, para a igreja, é espiritual, porque o apóstolo Paulo também fala que o verdadeiro judeu é aquele que se converte a Cristo, né? E aí sim ele se torna um verdadeiro judeu, para que, junto com os gentios, né? Aí se torna a tribo do sul, tribo do norte unida e forma a igreja. Então, o Israel de Deus. Então é importante, eu acho que a gente frisar isso aí para aqueles que ainda não viram a mensagem. E eu acho que por aqui eu encerro. Eu acredito que ficou bom também. Eu acredito que ficou bem... Acho que ficou bem um panorama aí, bem legalzinho, né? Se a gente entrar agora por mais uns textos, vai esticar muito, aí vai ficar cansativo também, né? Isso. Acho que ficou num tempinho bom. A gente deixa para a próxima, né? Que aí tem vários outros textos também do Novo Testamento. A gente pode falar de algumas parábolas, né? E aí a gente... Isso. Aí dá essa
faz essa divisão para não, igual o irmão falou, não ficar muita informação, né? Então, amém. Então eu vou fazer a oração, irmão, para a gente finalizar aí já. Aí na próxima a gente dá continuidade. Tá bom? Amém. Então oremos. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos como ministros, né? Como vasos, né? Em suas mãos para falar a respeito da sua palavra. Não com desonra, não com coisas, né, com segundas intenções no coração, mas sim com toda sinceridade, com todo temor, com toda transparência possível, né, que na realidade a gente quer que a sua palavra genuína venha a ser transmitida nos corações, né, e a gente sabe perfeitamente que outro tempo a gente também esteve num período onde a gente não entendia, onde a gente não sabia dessas coisas, onde a gente fomos ensinados de forma errônea, e quem nos ensinou de forma errônea também aprendeu de forma errônea. Então, na realidade, a gente nunca vai conseguir encontrar o culpado, né? Mas o Senhor conhece todas as coisas por sua infinita sabedoria, por Senhor ser onisciente, onipresente, e por Senhor saber de todas as coisas. Mas, no contexto onde o Senhor tem nos chamado para restaurar todas as coisas, incluindo, né, este assunto das duas casas, né, que engloba a salvação, né, ou o seu plano de salvação para todos seres humanos, nós queremos te agradecer, né, por fazer parte disso, por sua bondade, por sua misericórdia e por seu perdão também, porque um dia fomos rebeldes, um dia nós te rejeitamos, um dia a gente também fez vistas grossas acerca de alguns assuntos na sua palavra. Então nós somos muito gratos, né, por fazer parte disso. E nessa noite nós queremos te agradecer, que o Senhor possa estar abençoando a família do Magno, a família do Luciano, a família de todos que assistiram, que acompanharam, que o Senhor possa estar abençoando, estendendo a sua mão sobre todos aqueles que ainda vão assistir essa live, esta gravação, e que o Senhor possa fazer uma obra poderosa nos corações de todos aqueles que se sentirem chamados, né, para esta seara. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu certo, querido? irmão Márcio. Deus abençoe você, tua família. Agradecer também os irmãos, né, amigos aí, parentes meus que entraram aí, meu primo, alguns amigos meus de Uberlândia e de outros locais também, alguns que serviram comigo aí nos quartéis aí por onde já passei, eu vi que já entraram aí. Então, igual o irmão Márcio já citou na oração, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor possa também abrir o entendimento, né, daqueles que assim desejarem, porque o Senhor é misericordioso e bondoso, ele não força ninguém, né, irmão Márcio? Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo, né, ou procurar conhecê-lo de um livre coração, né, de um coração aberto e disposto a aprender dele, tá bom? Amém, tá certo, concordo plenamente. Amém. Então fiquem todos na paz e até a próxima live.